Hoje é quarta-feira, quarta-feira de cinzas, e neste ano é celebrada de uma forma, como todos os anos, mas de uma forma diferente, né? Hoje marca o início da quaresma no calendário litúrgico da Igreja Católica. Neste período, todos os cristãos são convidados a se prepararem para celebrar os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Nós convidamos aqui o padre Rubens Chaves para falar sobre esta data católica tão importante, né, padre? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Vanusa. Bom dia a todos os telespectadores que hoje sintonizam na TV O Dia e assistem o Bom Dia News. Isso. Padre, todos os anos é comemorado, né? É falado e sobre essa data de hoje, quarta-feira de cinzas. O que muda do ano passado para esse ano, em primeiro lugar? Bom, a novidade deste ano, não uma boa novidade, mas que já nos marca, é a experiência de celebrarmos este período com uma pandemia ainda vigente, né? Nós não estamos livres da presença do novo coronavírus e, portanto, isso implica adaptação de muitas das nossas celebrações. Primeiro, em algumas realidades, multiplicar celebrações para atender o maior número de fiéis. Depois, hoje, por exemplo, na missa da Quarta de Cinzas, aqui no Brasil especificamente, é muito comum que as pessoas tenham as frontes assinaladas com as cinzas. A orientação que nós recebemos da Santa Sé é de que nós não procedamos assim, com a assinalação na fronte, mas derramemos um pouquinho de cinzas na cabeça da pessoa sem tocar. Então, já é uma adaptação para aquilo que nos é comum. Isso já era permitido fazer, mas não era tão comum. Agora será o comum neste ano, dadas as necessidades de nos mantermos distantes, sem toques, sem abraços, sem outros gestos mais próximos. Vamos falar então mais uma vez, porque a cada ano a gente toca nessa tecla, por quê? É importante as pessoas saberem, nossa, todo ano a gente fala de um assunto que sempre a gente sabe, muitas pessoas já sabem o que significa, mas aí a gente fica perguntando, e aquelas crianças que estão chegando, né? E aquelas famílias que estão chegando, elas precisam dessa informação. E hoje nós temos algo diferente, que são as redes sociais, muita gente nos assistindo através do YouTube também, e é importante a gente falar do significado da Quarta-feira de Cinzas. A Quarta-feira de Cinzas, ela tem um significado, primeiro pelo que ela abre a quaresma. E a quaresma vem com todo um apelo penitencial para a conversão do ser humano, e este apelo se revela naquilo que nós usamos. As cinzas usadas é um reflexo daquilo que é o ser humano. No livro do Gênesis há uma citação que diz: "Tu és pó e ao pó voltarás". Nós viemos do pó e ao pó retornamos. É uma das expressões, um dos elementos dos textos que são ditos na hora, inclusive, da imposição das cinzas, ou com a outra possibilidade de convertei-vos e crede no Evangelho, para dizer que nós somos frágeis, nós somos limitados, mas Deus nos quer penitentes para alcançar a sua misericórdia. Nesses 40 dias, né, da quaresma, que são 40 dias que muitas pessoas acabam jejuando, muitas na quarta-feira não comem carne e nem na sexta-feira. Outras não, somente a cada semana de sexta-feira. As pessoas não comem carne, vão comer peixe. Vamos falar da importância de você jejuar e da importância de você ter nesse momento tão difícil, desde o ano passado, mas nesse momento tão difícil, onde a gente percebeu que o carnaval não aconteceu, tudo mudou, e hoje, como é que fica a informação que a Igreja Católica passa para os fiéis relacionada a esses 40 dias? São 40 dias de reflexões mais precisas, mais importantes, não que não tenha sido importante nos demais anos, mas nesse ano, qual a diferença de chamar a atenção das pessoas para o refletir, a reflexão do momento? Bom, este ano nós somos convidados especificamente a meditar um pouco mais, aí, provocados, por exemplo, pela campanha da fraternidade, que é celebrada justamente neste período, há um estabelecimento de uma penitência
que tem todos aqueles aspectos que nós já costumamos escutar nas nossas catequeses, que é fazer jejum, intensificar as nossas orações, intensificar as nossas práticas de caridade, mas também meditar um pouco e fazer esforços para o diálogo. A campanha da Fraternidade este ano vem justamente com este apelo, né? Diálogo, o estabelecimento do diálogo como um ato de amor. Numa sociedade que, mesmo numa pandemia, e eu digo de modo muito pessoal, acreditava que nesta pandemia as pessoas se tornariam melhores, mais humanas. Muitas pessoas revelaram isso porque a bondade já está inerente. O brasileiro é muito bom. Algumas pessoas revelaram isso, mas outras, infelizmente, parece que desvelaram de si a faceta da maldade, e o apelo é para que também estes, que esqueceram um pouco do outro e pensaram só em si mesmos, agora, neste tempo, tenham a ocasião de ir mais fundo em si e perceber que Deus lhes quer convertidos. Vamos falar da importância de se comer peixe para a Igreja Católica. Na verdade, a Igreja orienta que neste período, não é necessariamente todo o período da Quaresma, mas especificamente na quarta de cinzas e na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, que nós evitemos comer, não comamos carnes de animais de sangue quente. Numa referência, numa vínculo simbólico à paixão de Jesus, que morre uma morte cruenta, violenta, sangrenta. Então, para nos associar a este mistério, a gente se isenta, neste período, de comer carnes nestes 2 dias específicos como obrigação. Há pessoas que estabelecem, muito de modo pessoal, e até por conta de uma catequese mais precedente ao Concílio Vaticano II, de estabelecer isso para todas as quartas e sextas deste período. Mas não é obrigação. A obrigação é na quarta de cinzas e na sexta-feira da Paixão. Por que comer peixe? Peixe é um animal de água tanto doce como salgada. Não necessariamente comer peixe, né? A gente pode passar a Quaresma sem comer peixe. Inclusive, na compreensão de que nós temos que comer aquilo que é de mais austero possível, né? Sem requintes. Até de se estranhar que se banqueteie numa sexta-feira da Paixão. Se faça o melhor dos bacalhaus para se banquetear, né? Um prato nobre. Então, pelo que eu sei, pelo que percebo, não é das virtudes quanto mais simples, quanto mais simples, melhor. Melhor. Quanto mais austero, melhor. Nesses 40 dias, para a gente encerrar essa entrevista, padre, o que o senhor pode deixar de palavra importante representando a Igreja Católica para a sociedade, já que a sociedade tem nos trazido notícias tão tristes, né? Notícias que têm nos confrontado de alguma forma, e que a gente precisa tanto não perder essa fé, que é a nossa fé que nos sustenta no dia a dia, relacionada a pais e filhos, pais e mães, na verdade mãe e filhas e filhos. 40 dias, o que o senhor tem para falar levando esse lado mais assim da oração, da presença do rezar, né, para as famílias? Rezar ciente de que aquele que nos une está presente em nosso meio. Nós, infelizmente, passamos por este momento mais preciso desta pandemia, fez muitas pessoas experimentarem uma certa ausência, como se Deus estivesse ausente ou estivesse sendo castigados, penalizados por algum modo. Não. Deus está presente, inclusive nos nossos momentos de dor e sofrimento. E, sobretudo, aí. Eu costumo sempre fazer retornar a dos momentos críticos da história. Nós estamos passando por um momento crítico da história, mas um momento crítico da história, quando Hitler e seus discípulos empreendem toda aquela barbárie contra os judeus e contra tantas outras pessoas, homossexuais, ciganos, que foram mortos na Alemanha nazista. Um teólogo perguntou: onde está Deus neste momento de dor, de sofrimento que tantos filhos dele padecem? E a conclusão que se chega é que Deus estava morrendo em cada um dos que morrem. Porque nós nos acostumamos a desenvolver uma teologia com aquelas notas de Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mas estas notas, embora sejam verdadeiras e precisas, elas
encontram o seu limite quando nós enxergamos a humanidade padecente. Mas olhar para Jesus, aquele que nós celebraremos como o que se entregará em favor de nós na Páscoa, né? Jesus que morre em favor da humanidade, é olhar para o Todo-Poderoso que morre na cruz. Ou seja, é o Todo-Poderoso que morre por amor. Deus é aquele que, portanto, se entrega a nós, está conosco nos nossos sofrimentos. O problema é que a gente custa perceber a presença de Deus quando nós estamos crucificados. Tá certo, então, padre. Eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui, tá? Por nada. E dizer que esses 40 dias aí que as pessoas possam refletir mais do que os demais dias, né? E tenham consciência de tudo que está acontecendo. Eu costumo dizer que não é Deus que se afasta da gente. É a gente que esquece que Ele está conosco em seus braços, isso, né? Justamente. Muito obrigada, padre. Muito obrigado a todos.